Talvez a gente tenha alguns caminhos de explorar orçamento, forma de trabalho, tipo de estrutura, Uhum. budget, autonomia, alçada, uma série de questões. Mas eu acho que isso não é suficiente. Por que se fala tanto em inovação de recursos humanos, mas a percepção é de pouca coisa implantada? A gente fala muito bem, Uhum. mas a gente ainda não conseguiu achar o caminho correto de forma generalista. Isso. E essa é uma fala que eu repito sempre. O Brasil é um país de dimensão continental com níveis de recursos humanos nas empresas muito diferentes. E várias dessas vezes, muitos desses donos voltavam para mim e falavam assim: por que você acha que eu tenho que mudar? Eu tô trabalhando nesse negócio há 20 anos. Uhum. Há 20 anos eu tô ganhando dinheiro. Se eu tô ganhando dinheiro, qual que é a lógica de eu mudar? Na tua visão, como que o RH desses níveis 1 e 2 conseguem sair desse círculo assistencialista? Na parede funciona muito Bingo. bem, porque a gente tem esses valores, porque a gente precisa de um profissional para mudar, mas no fundo, que é só um amuleto ou apenas um brinde para colocar lá, porque no dia a dia vai ser diferente. Tem um segundo ponto de destaque que, na mesma medida que a gente fala muito sobre tecnologia, IA, qual que é esse futuro que a Uhum. gente almeja ou teme, a gente falou talvez na mesma proporcionalidade do papel do ser humano, como eu não tinha visto antes. Ou seja, Já é um avanço. quanto maior a tecnologia, mais Aham. importante É. é o ser humano. Quão distante você acha que a gente está desse RH, dessas inovações, melhores práticas, tendências que você viu? Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do TeckerCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Meu nome é Eduardo Saig, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem, por qualquer que seja o motivo, ver esse meu lindo rostinho. Sou homem branco, cis, hétero, estou usando um óculos de grau preto, cabelo indo embora, preto também, uma barba por fazer ali, feita, mas não tão bem feita, segundo a pessoa que fez a minha make, porque hoje eu tô tão doente, que eu precisei de alguém pra dar um tapa aqui nesse rostinho que você não tá vendo. Tem uma tatuagem grande no braço direito colorida, uma grande tatuagem no braço esquerdo em preto e branco. Tô usando uma camisa polo preta e uma calça jeans. Na frente está meu convidado, Anderson Bertolotti Valadares. Acertei? Acertou. Anderson, se autodescreva, por favor. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Bom, vou começar com a minha altura, porque eu gosto da altura. 1,72, quase 73, porque 1 centímetro faz Faz diferença. diferença. Homem branco, hétero, cis, cabelos pretos com algumas pontinhas brancas. Estou de barba feita, camisa azul clara. Não estou com a make, gostaria de estar e não estou doente também. Sorte sua, São Paulo, eu fui pego, eu moro aqui há 42 anos, fui pego pela boa e velha mudança de clima, então eu estou sentindo a minha voz anasalada, não sei se vocês estão sentindo tanto quanto eu, e estava acabado com muita olheira, né, então a minha santa de marketing veio e falou, Edu, acho que eu vou levar aí algumas coisinhas para não, para que vocês sejam um pouquinho melhor. Olha aí só, ficou essa pendência, hein? Não estou doente, mas eu poderia tirar alguma coisa aqui também. Anderson, obrigado pela tua presença. A gente se conectou, acho que ano passado, ano retrasado, porque a gente tem alguns interesses em comum quando a gente fala na área de recursos humanos, né? Principalmente em termos de inovação. Mas não é a inovação pela inovação, é a inovação prática, aquela que, de fato, ela não só faz sentido para a área de recursos humanos do Brasil, como ela é fácil de ser implantada, né? Hoje você está no Axê, antes você trabalhou na Porto Seguro, trabalhou também numa construtora, Estapar, Estapar, o que mais? Even e Simpor, acredito. Simpor. Começar a nossa conversa, em linhas gerais, quais desses segmentos, pela tua experiência, você vê que existe um espaço para o RH inovar? Bom, eu responderia que todos os segmentos têm espaço para o RH inovar.
E essa visão crítica não é só pelo fato de eu ter experimentado vários segmentos, mas hoje a gente conhece vários colegas de diversos setores. E a conversa, ela sempre está nesse mesmo ponto. Como que a gente pode inovar, mas as discussões, elas sempre são as mesmas. A gente sempre aponta para o processo seletivo, às vezes a gente fala um pouco do departamento pessoal, mas são aquelas inovações mais básicas e não disruptivas, o que demonstra talvez que a gente tem um caminho ainda bem longo pela frente. Quando você fala a gente, você está falando, obviamente, provavelmente das pessoas e do mercado de recursos humanos que você conhece. Por que se fala tanto em inovação de recursos humanos, mas a percepção é de pouca coisa implantada? Bom, aqui talvez para os meus colegas que estão assistindo, vou dar a minha opinião pessoal, e aqui é sempre opinião pessoal, que pode ser um pouco polêmica, mas no geral, em linhas, a percepção que eu tenho é que o RH, ele conta boas histórias. O RH, ele também é feito de relacionamento, então ele acaba contando boas histórias. Mas quando a gente olha por detrás do pano, a gente ainda tem muitas coisas a fazer e muitas coisas ainda no básico bem feito. Então, muitas vezes, quando a gente olha no mercado, a gente vê grandes marcas emblemáticas que geram valor para o cliente, tem de fato o seu valor, mas quando você vai conversar sobre a ótica de recursos humanos, a gente ainda está usando, às vezes, a planilha de Excel. Sim. A gente está corrigindo erros que a gente sabe que isso aconteceu há 10 anos atrás, mas a gente não conseguiu mudar o ponteiro para fazer primeiro esse processo bem feito, eficiente, e numa sequência conseguir colocar e implementar novas tecnologias. Então, a minha visão é que a gente fala muito bem, mas a gente ainda não conseguiu achar o caminho correto de forma generalista, onde a gente consegue ganhar de fato esse espaço na mesa. Eu acho super pertinente você falar de forma generalista, e essa é uma fala que eu repito sempre. O Brasil é um país de dimensão continental com níveis de recursos humanos nas empresas muito diferentes, né? Geralmente, a gente classifica de 1 a 5. A maioria das empresas acha que está no nível 3, onde você já começa a ter um espaço de governança corporativa para ferramentas inovadoras, começo de uso de dados, mas a grande verdade é que está todo mundo ali no nível 1 e 2. Nível 1, problema apareceu, precisamos resolver. Nível 2, você tem os processos minimamente estabelecidos, mas você ainda suporta o negócio, né? Então, em linhas gerais, nível 1 e nível 2 e o nível 3 é isso. Na tua visão, como que o RH desses níveis 1 e 2 conseguem sair desse círculo assistencialista? Você acha que é algo que depende exclusivamente do líder de recursos humanos ou depende também do líder da empresa e de quanto espaço ele dá para isso acontecer? Essa é uma resposta talvez complexa e talvez o que eu vou me arriscar aqui a pontuar não seja a receita do bolo, novamente dentro do que eu... Nunca vai ser. E eu sempre faço essa pergunta de maneiras diferentes, Anderson, para com que o meu convidado ele responda com base na experiência que ele tem. Perfeito. Porque não existe resposta correta, porque cada empresa está num nível de maturidade de recursos humanos diferente. Exato. E é por isso que muitas vezes você tem uma mesma... empresas do mesmo segmento, mesmo CEP, tamanhos iguais e com RHs completamente diferentes. Então, me dá a tua visão sobre Minha isso. visão. O que eu percebo é que não é só uma missão de RH, mas também a missão do dono dessa organização. E aí eu vou citar talvez alguns exemplos de colegas que trabalham em diferentes setores e tamanhos e portes diferentes, porque existem muitas empresas hoje no mercado com 30 anos, 50 anos, que a gente não faz a menor ideia que existe, mas existe, ganha muito dinheiro. E quando você tem um colega que trabalha dentro dessa estrutura e conversa com ele, ele ainda está passando pelo básico bem feito. Ou seja, ele tá tentando consertar um problema que 50 anos atrás não foi dado atenção. Com uma visão talvez um pouco mais moderna. Mas parte do desafio, além da estruturação ou de colocar pessoas dentro de uma verba que também passa a ser limitada, enfim, aí tem vários quesitos. Tem também a mentalidade do dono, muitas vezes, dessa organização, de não entender
que aquelas ações, aquelas tecnologias, aqueles processos são fundamentais para sustentar o negócio. E aqui eu vou dar um exemplo de uma percepção, na verdade nem uma percepção, uma experiência antiga que eu tinha na época que eu trabalhava na Nissin. A gente fazia visitas nos distribuidores, onde a gente levava treinamentos e mudava a estrutura e a forma como eles trabalhavam, para que eles pudessem vender mais. E parte do diagnóstico apontava, eventualmente, o que eles precisariam fazer ou mudar. E várias dessas vezes, muitos desses donos voltavam para mim e falavam assim, por que você acha que eu tenho que mudar? Eu estou trabalhando nesse negócio há 20 anos. Há 20 anos eu estou ganhando dinheiro. Se eu estou ganhando dinheiro, qual que é a lógica de eu mudar? Então, a gente acaba entrando dentro de uma discussão que, na visão dele, a forma como está e ele está ganhando dinheiro, não faz sentido mudar. Então, é de fato um desafio. Agora, também existem outras organizações no qual essa mentalidade ela tem mudado e o RH tem ganhado um pouco mais de poder. Aí eu acho que aqui o RH tem um papel fundamental de aproveitar esse espaço e ocupar esse espaço. Porque quando a gente não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar por nós. Então eu vejo um pouco dessa forma. Muito bom, Anderson. Dentro da tua experiência, direta ou indireta, quais são as características, por exemplo, que um colega seu que está participando do processo seletivo, ele deve se atentar para descobrir se a empresa tem espaço ou não para esse tipo de mudança, está num nível de maturidade em que inovações na área de recursos humanos podem ser bem-vindas? Porque, linhas gerais, um colega seu só vai entender quando ele começar a trabalhar. Sim. Você consegue ajudar esse possível colega que está ouvindo a gente, que tem um perfil inovador ou que quer fazer coisas diferentes? Como que ele percebe que uma empresa tem esse espaço? Olha, talvez a gente tenha alguns caminhos de explorar orçamento, forma de trabalho, tipo de estrutura, budget, autonomia, alçado, uma série de questões. Mas eu acho que isso não é suficiente. Porque se a organização, e existem várias no mercado, não vou citar aqui, se a organização de fato quiser contar uma história, ela consegue. Aí é aquela história no qual na parede funciona muito bem, porque a gente tem esses valores, porque a gente precisa de um profissional para mudar, mas no fundo que é só um amuleto ou apenas um brinde para colocar lá, porque no dia a dia vai ser diferente. Vai ser do jeito que ele quer, da forma que ele quer, porque ele tem já um modus operandi, e isso você só vai conseguir saber através de relações. Ou seja, quem indica, quem trabalha, qual é a recomendação dessa organização para saber a vida real como ela é. Então, eu diria que tem um papel nosso de explorar, na medida do possível, não só aspectos de RH, mas de negócio também, ou como o RH é visto dentro da organização, mas também tem um trabalho externo de buscar saber o que as pessoas que já trabalharam ou que têm contato falam daquele lugar. É isso. É exatamente isso. E mesmo assim, ainda corre-se o risco de não conseguir ter uma visão fidedigna do que realmente acontece numa empresa. Com certeza. A gente sempre está arriscando à medida que a gente toma uma decisão. Se aquilo que a gente calibrou de o quanto ele está distante ou próximo daquela realidade. Exato. Então, esse, de fato, é um risco que a gente precisa correr em algum momento. Anderson, esse ano foi a segunda vez que você foi naquele evento SXSW. Perfeito. Eu me lembro que talvez a primeira vez que a gente se conversou presencialmente, você tinha ido pela primeira vez. É um dos maiores eventos em termos de inovação, né? Esse ano, comparando 2025 com 2026, quais foram as coisas mais inovadoras que você viu? Olha, tem uma coisa interessante, porque a primeira vez que você vai, você tem toda uma euforia, uma animação, e você quer praticamente ver todas as palestras. De mais de 600 palestras que existem, você quer ter o máximo de conteúdo possível, o que já é errado. A gente já parte de um modelo errado. Então, tem toda essa agonia. Quando você vai, você acaba sendo impactado não só pelo evento, o formato, diferentes tribos que circulam no mesmo ambiente, na cidade, tem uma série de questões. E você acaba recebendo várias informações de fora, inclusive inovadoras. IA, o que está acontecendo, o papel do ser humano e por aí vai. Então você volta um pouco chocado, mas também muito animado. A diferença para o segundo ano é que você
não vai com essa energia toda de eu quero ver todas as palestras, você seleciona melhor. Você passa a entender que o evento não se trata apenas de palestras, trata de relações, de ativações, de ambientes que fogem da sala de aula e que também geram um aprendizado, às vezes até mais potente, em termos de história, conteúdo, uma conversa que gera aproximação. Mas você também acaba percebendo que aquele hype que você teve, à medida que você permanece no evento nos próximos anos, algumas coisas elas passam a ser constantes. Então, a primeira vez é novidade, seu mundo mudou. A segunda, você começa a perceber que assim, não tem tanta evolução de um ano para o outro, a não ser alguns destaques. Mas você não vai na linha da inovação, mas sim, nossa, aqui mudou um pouquinho. Então, você não tem aquele susto imediato. Então, por exemplo, eu fui com um grupo de mais de 50 executivos de RH. Muitos deles foram pela primeira vez, todos maravilhados. E o que eu faço com isso tudo? O mundo vai mudar ou vai acabar? E para aqueles que já foram, falaram, tá, mas ele falou isso no ano passado, ele só acrescentou um elemento novo. Ah, ela falava do reporte, agora ela não vai falar mais. Então, você consegue entender alguns movimentos, mas isso também gera um outro significado que é algumas temáticas começam a ganhar consistência. Vou dar um exemplo concreto, talvez. Deixa de ser tendência para ser talvez uma melhor prática. Exato. Então, ano passado, a Keslie Killing, ela fala sobre a saúde social. Foi a primeira vez, ela foi a grande speaker do evento, chocou. Esse ano ela voltou. Só que ela voltou com mais dados, com muito mais informações, muito mais robustez, e o tema, ele ganhou tração. Então, não foi um tema pontual. Você vê que o tema, de fato, ele é importante, está permeando a sociedade, começa a ter impactos brutais financeiros, econômicos, acaba tendo mortes envolvidas dentro desse processo, então você começa a ver muito mais consistência. Então, muda a forma como você vê determinados temas. Então, isso é um pouco da minha percepção na diferença desses 2 anos. O que mais te chamou a atenção nesse ano de 2026? O que você entende que talvez ano que vem vai ser um tema que você gostaria de ver com mais robustez? Talvez tenha 2 pontos de destaque. Um é dentro de um ambiente, de um palco onde fala muito sobre inovações, sobre diversas perspectivas. A gente, na verdade, o festival fala muito pouco sobre governança, sobre ética. Então, é aquele desejo do qual é o próximo passo e depois a gente vê o que vai fazer, quais são os guarda-reios. Isso aconteceu ano passado, esse ano eu também senti falta. A gente não vê tantas palestras assim falando sobre isso. Tem um segundo ponto de destaque que, na mesma medida que a gente fala muito sobre tecnologia, IA, qual que é esse futuro que a gente almeja ou teme, a gente falou talvez na mesma proporcionalidade do papel do ser humano. Como eu não tinha visto antes. Ou seja, Já é um avanço. Quanto maior a tecnologia, mais importante é o ser humano, os seus comportamentos e a gente trazer, de fato, essa essência para dentro da conversa. Então, a gente teve esses 2 polos e isso é interessante. Foi um ponto importante. Linhas gerais, generalizando bastante, talvez tentando não generalizar tanto. Empresa de São Paulo, capital. Quão distante você acha que a gente está desse RH, dessas inovações, melhores práticas, tendências que você viu? Muito distante? Eu acho que nós estamos muito distantes. No geral, acho que o mundo ele ainda está nessa fase de experimentação. Talvez algumas empresas estão um pouco mais avançadas, mas em linhas gerais ou práticas, a gente não consegue ver de forma bem objetiva resultados tangíveis dessas aplicações. Demora, né? E aí, quando a gente pensa no RH, talvez a gente vê isso mais ligado à tecnologia, muito mais ligado a um negócio, mas quando eu vejo no RH, eu não consigo ver boas práticas, cases muito robustos que, de fato, a gente está alavancando ou mudando a dinâmica de trabalho. Por exemplo, o Ian fala que talvez no futuro, quando a gente pensa em IA, a gente está muito na parte do praticar.
Eu uso o ChatGPT, Sim. eu faço uma coisinha ali. Talvez um nível mais avançado eu faça algumas automatizações. Mas para a gente mudar, eu tenho que repensar o meu processo. A gente não está nesse lugar de repensar o processo. Eu volto no exemplo de seleção. Quando eu penso em fazer uma mudança em seleção, eu penso em automatizar, eu penso em corrigir melhor aquela rota, como que eu coloco uma IA para fazer o meu trabalho, mas Mas o não processo mudar é o a mesmo. lógica Sim. do meu processo seletivo e quanto isso vai impactar o negócio. Então, a gente está muito distante, eu vejo das duas pontas. Tanto de ter uma melhor eficiência, Aham. quanto redesenhar a forma de trabalho. Pensar de fato como fazer as coisas de uma maneira diferente e não melhorar só o processo que já existe, né? E aí, eu vou dar um exemplo que eu adoro. E aí, quem não concordar, por favor, fiquem à vontade. Mas vamos pensar, por exemplo, num programa de trainee. Hoje, eu diria que 99,9% das empresas querem o quê? Quantidade. Sim. Aí o que acontece? Eu tenho somente 10 vagas. De 100 mil pessoas que inscreveram, só passou 10. E as outras 99,9% dessas pessoas? Eu gero uma insatisfação. Sim. O que eu faço com isso? Nada. Nada. Mas o que eu vendo internamente? Um número alto nesse processo, falando que a minha marca é muito positiva. Então, repensar o processo para mim é... Se eu tivesse só 20 candidatos e acertasse os 20. 10 aderentes, eu tenho 10 para administrar, que é muito mais fácil depois eu fazer com que eles retornem na companhia e não esses 99 mil. Então, às vezes, mudar a lógica, não só olhando para o número que a gente aprendeu no passado, faz com que a gente talvez repense a forma como a gente pode mudar todo o sistema. E aí, Anderson, quem tem que repensar? É a tarefa de quem? Do próprio RH, do negócio que o RH atende, de todo mundo? Como é que a gente cria esse... Como é que a gente ajuda essa faísca a virar uma labareda nas empresas? Talvez esse seja, hoje, o maior desafio da área de recursos humanos, que não é só pensar como vai reestruturar esse processo, mas como influenciar a organização e os stakeholders. Porque, no fundo, já existe uma mentalidade embutida dentro da organização. Então, vamos dar o exemplo. Quando a gente for pensar em indicadores de seleção ou de programas, todo mundo quer volume. Mas a gente não olha, talvez, que volume não seria a melhor métrica. Quando a gente vai falar de aprendizagem, a gente quer volumes de horas de treinamento, a gente quer saber qual é o investimento, a gente quer saber cadeira ociosa, etc. Sendo que a lógica poderia ser o contrário. Para mim, não importa o quanto eu investir, mas se a pessoa está aprendendo, como que eu vejo que ela está dando resultado na ponta? Aí eu deixo de ficar olhando indicadores e passo a olhar a efetividade. Mas, no fundo, todo mundo quer olhar o quê? O indicador. Que é uma forma da gente manter o controle, manter Comando e controle. o comando e controle daquilo e tomar algumas decisões. Dentro desse cenário, o RH passa a permear e tentar influenciar a organização, que existem outras formas, e para isso a gente vai ter que abrir mão. E aí esse não é um processo que do dia para a noite vai acontecer. É um processo contínuo que a gente vai ter que ir ganhando espaço. E, de novo, talvez o como aqui seja a parte mais difícil, para que a empresa, de fato, entenda que tudo bem, vou fazer esse investimento e quero ver o quanto isso vai me dar de retorno lá no final. É uma tarefa que eu digo no cenário brasileiro muito difícil, porque o nosso RH, via de regra, ele anda de mãos dadas com o fiscal, né? Então, se o ano fiscal está indo bem, provavelmente todas as iniciativas de todas as áreas que sejam minimamente coerentes vão bem. O problema é, muda o ano fiscal, o negócio vai mal, tudo aquilo que era inovador, todos aqueles projetos que tinham investimento alocado, correm o sério risco de não acontecer mais. Sim. E aí, aquele plano maravilhoso de 3 anos para mudança de cultura, que tinha um budget de 1 milhão, ele é cortado pela metade no segundo ano, ou seja, de 1 milhão você vai ter 500, e no terceiro ano, se continuar essa crise, você vai ter 0. E aí o RH ele volta a fazer exatamente aquilo que ele fazia há 3 anos atrás. Aí me vem uma pergunta. Se o RH volta a fazer aquilo de 3 anos atrás porque simplesmente tirou um investimento, a pergunta é, o RH está preparado para diferentes momentos que a organização ela vai gerar? Porque
Se eu só consigo fazer as ações baseado em investimento, alguma coisa tem de errado. Sim. Porque, na minha visão, eu acho que ter pouco investimento é ruim, Sim. porque você sangra muito, mas, ao mesmo tempo, você passa a ter muito mais criatividade. Quando você tem muito investimento, ou seja, você não precisa pensar, é só contratar, você consegue fazer bons desenhos, mas você também fica cômodo. Isso. Então, navegar nesse cenário, ele é importante em diferentes contextos. Sim. E hoje, diferente de anos atrás, a gente tem inúmeros recursos e formatos para contratar uma IA ou qualquer ferramenta que for. Eu não preciso, por exemplo, vou dar o exemplo de treinamento novamente. Não preciso contratar uma empresa e fazer treinamento presencial para todo mundo. Existem vários formatos que eu vou gastar uma vez e o meu retorno do investimento vai ser maior. Então, existem caminhos para isso. Então, eu vejo que não é o dinheiro, ele é importante e ajuda, Sim. mas ele não é o único recurso do RH. Aí, para mim, entra o papel das pessoas que atuam naquela organização de fazer independente do cenário. Próprio profissional, né? Exatamente. Quero fazer alguns comentários sobre o que você falou, que eu acho interessante. Para a organização, na minha visão, é sempre muito bom quando você tem um profissional de recursos humanos que sabe o que fazer com o dinheiro. Para o indivíduo, e acho que você foi muito assertivo, não é tão bom quando você só navega em empresas onde você tem muito dinheiro, porque você simplesmente vira um administrador de fornecedor. Perfeito. Os melhores profissionais de recursos humanos que eu conheci foram aqueles que começaram em organizações sem dinheiro, mas tinham a criatividade, faziam uma série de coisas caseiras em casa, PowerPoint, Memo. Em algum momento começaram a estar em organizações onde o budget ia subindo, em algum momento tinham dinheiro pra caramba. E davam valor a E isso. davam valor a isso. O caminho de você ser pobre e ficar rico é muito bom. O inverso é frustrante. Tem muita gente que acaba se frustrando com a carreira porque, eventualmente, começa numa grande empresa onde você tem ali um orçamento gigantesco para fazer as coisas acontecem e ela vai para uma organização onde ela não tem nada. E aí qual é o grande problema? Geralmente essa mudança para uma organização que não tem nada, ela está sendo promovida, onde espera-se que ela tenha essas habilidades desenvolvidas para desenvolver do zero, quando ela não tem. Perfeito. E aí, e aí o profissional se encontra num cenário difícil, porque ele deveria ter aprendido quando ele era ali um analista júnior, ele não vai aprender agora que ele é um gerente. Exato. E talvez tenha um outro fator, é claro que depende do contexto, da estrutura, que muitas vezes nesse movimento, você, num determinado nível, você acaba descendo um degrau, Sim. eventualmente quando você não tem investimento, para dar a diretriz e até mesmo às vezes para fazer o desenho em si. Então, corre o risco, de fato, de você não ter a habilidade ou deixar de ter essa habilidade no momento requerido. Sim. E aí, de fato, vai ter a frustração. Mas aí a frustração é que, normalmente, assim, é o problema da empresa ou é o problema do profissional? Exato. Que não está sabendo lidar com aquele ambiente, com aquela situação. Provavelmente é um problema do profissional. Concordo. O grande problema é que a gente volta na primeira pergunta que eu fiz, é como é que esse profissional ele consegue fazer a leitura deste ambiente, Perfeito. né? E, obviamente, tudo isso é muito sutil. São coisas que vão acontecendo na carreira do profissional de recursos humanos que são sutilezas, que ao longo dos anos vai contribuindo para o desenho e para o perfil que ele vai ter. Na minha visão, o grande desafio é ele ter consciência dessas pequenas sutilezas e qual é o custo delas ao longo do tempo. Concordo 200%. E aqui cabe, talvez, o próprio profissional fazer uma reflexão quando pensa em trajetória de carreira, perfil de empresa, se é com dinheiro, sem dinheiro, com estrutura, sem estrutura. Existem diversas realidades no mercado, mas passar por essas experiências faz com que esse profissional se torne mais completo. Uhum. Eu tive já a oportunidade de começar minha carreira, eu diria que num modelo onde você tinha que fazer tudo. Então, assim, eu quero passar um vídeo. Vai lá e faz um vídeo. Aí você tem que baixar, na época, né? Tinha que baixar o vídeo, entender como funciona, aprender, fazer, etc.
Já tive empresas onde eu tinha um budget muito significativo que eu só podia pedir, mas sabia qual era o valor do dinheiro, porque tem um pouco disso. E depois você permear em outras marés, tendo investimento, mas nem tanto. Então você tem que colocar a mão na massa, tem que saber onde você vai investir, com cautela, porque você, de certa forma, também tem que contribuir com a organização. Aí aqui é uma visão muito mais racional, numérica, do RH fazendo, mas também contribuindo com o negócio. Falando sobre competências, novos conhecimentos, o que você indica para os seus colegas que eventualmente estão se sentindo talvez desatualizados em termos de competências para recursos humanos, mas ao mesmo tempo perdido com tanta informação? Quais são ali os conhecimentos, as habilidades? Não gosto muito de usar neste contexto o bom e velho chá, conhecimento, habilidade, atitude, que eu acho que pode não fazer sentido, mas indo muito mais no conhecimento e nas habilidades. O que você indica e aonde conseguir isso? Poxa, essa é uma pergunta difícil. Eu diria que, no meu modo de pensar, o profissional que tem visão sistêmica é um profissional que se diferencia porque a gente deixa de olhar aquela especialidade e ver a relação daquelas especialidades ao longo da jornada. Até para você ser um grande orquestrador, e eu percebo que esse profissional precisa ser um grande orquestrador para amarrar as pontas, para alinhar as áreas, para entender momentos de projetos, demandas, fazer com que diminua os silos e os silos trabalhem, né, de certa forma, mais unidos. Então, eu vejo que essa é uma habilidade. Eu não consigo mais ver o RH hoje trabalhando só seleção, só departamento pessoal. Para mim, tudo tem que estar junto de alguma forma, que aumenta a complexidade. Sim. Tem talvez um segundo elemento que é a própria criatividade. Eu acho que a criatividade faz parte desse profissional, não só de agora, mas no futuro vai ser uma habilidade requerida, que é a questão do elemento humano. Eu vejo que a tomada de decisão e análise crítica também é um fator que cada vez mais vai ser requerido no mercado. E eu diria que tem um elemento, talvez até mais sutil, que é o quanto esse profissional ele entende o impacto dele no contexto. E aí a gente está falando de relações, a gente está falando de gestão, a gente está falando de como eu identifico se meu time está de fato engajado ou não, a forma como eu tenho tratado ele. E eu parto disso talvez de uma reflexão individual. E aí, confidenciando para vocês, parte do meu grande plano de desenvolvimento individual. Eu sempre fui uma pessoa que olhava muito o futuro. Próximo passo, qual que é o planejamento. E todas essas entregas, à medida que eu ia fazendo esses deliveries, eu dava um check, próximo. O fato de você olhar muito para o futuro, você deixa de apreciar o presente. Sim. E isso acaba impactando todo mundo que está ao seu redor, porque você tem as pessoas que estão na trincheira junto com você. Sim. Se você não valoriza isso, no próximo, a pessoa vai falar, pô, mas de novo. Mas não teve nem uma comemoração, sabe? Um abraço. Então, eu percebo que a gente tem que levar essa relação humana também como um elemento fundamental no nosso dia a dia. Essa percepção, olhar para a cara da pessoa e falar assim, você não está bem. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa, vai embora mais cedo. O que está acontecendo? E às vezes acho que a gente está tão focado nesse futuro ou atolado de entregas que a gente não faz talvez a observação correta daqueles que estão à nossa volta. Pergunta da plateia? Vamos lá. E depois eu tenho uma outra também para você. Tá bom. Tá pegando o som aí? Sim. Beleza. Anderson, aproveitando o seu gancho, né, estava preparando a pergunta para te fazer. Você falou muito sobre questões técnicas, né, questão de KPI. E uma coisa que me tocou foi quando você falou de abrir um processo de trainee e ter 10 vagas. E o que faz com aquele restante, né? Mas e o que faz com as pessoas que entraram? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: em um cenário onde tem se falado muito sobre a questão de saúde mental, e a gente pode acrescentar que a recente implementação da nova NR1, né? Como que a gente faz? O que você acredita que isso pode impactar no turnover? Como que isso vai impactar daqui para frente, implementando essa NR
essa nova NR1, né? E como que faz? É mágica ou NR por NR vai ser mágica ou a gente precisa realmente estudar novas estratégias para poder acolher quem está dentro? Aproveitando o que você acabou de falar, inclusive. Só pergunta boa, né? O que eu vejo, na verdade, eu acredito, a NR1 pela NR1 não vai resolver o nosso problema. A gente está falando de uma regulação, as empresas elas vão se preparar pautada dentro desse processo, ou seja, aqui tem uma questão de intencionalidade. Tem organizações que têm essa intenção e não vai precisar da NR, e tem outras que vão simplesmente se estruturar para atender essa NR. Dado a complexidade que o mundo está vivendo, eu não sei se vai ser o suficiente. Então, por exemplo, a gente está falando de solidão. A gente está falando que cada vez mais as pessoas estão estressadas. A gente tem que falar, por exemplo, de apostas, o que está acontecendo no mercado. Mais 60% da população endividada. Então, tem uma complexidade, quando a gente olha a esfera da civilização, que acaba impactando hoje as organizações. Que é o indivíduo que você falou. Exatamente. E aí eu vou trazer à tona uma experiência que eu tive, inclusive em Austin. Eu fui fazer um curso na faculdade do Texas e uma das professoras, ela trouxe uma abordagem através do sistema nervoso central. E aqui eu só vou contextualizar porque fez muito sentido para mim. SNC. O que ela disse? O estresse, ele sempre existiu, trabalho sempre existiu, os nossos pais trabalhavam muito. Só que diferente dos dias atuais, eles trabalhavam muito, tinha um pico, depois vinha uma vala. Trabalhavam muito, tinha uma vala. E a analogia aqui, a gente pode pegar, por exemplo, uma árvore que dá frutos. Ela passa por esse processo, ela dá frutos, e depois o que acontece? Ela entra num processo de recuperação, que era o que acontecia no passado. Hoje, a gente não tem esse tempo de recuperação. Sim. Então, ela trouxe dentro desse contexto qual é o momento de pausa? Qual é o momento que depois daquele estresse, você vai conseguir recarregar a sua energia? E hoje a gente não está olhando para isso. Então, eu diria que essa pergunta é uma pergunta muito importante, mas que talvez a gente não conseguiu descobrir ainda qual é a melhor resposta, porque a gente está utilizando as velhas receitas e não o contexto novo. Não sei se eu respondi a pergunta da plateia, mas é um pouco disso. E aí, complementando essa pergunta com a tua resposta, todos os elementos que você trouxe, que na tua visão os teus colegas precisam desenvolver, são soft skills, né? Zero técnico. Técnico é consequência. Tem que, mas se você não tiver essas habilidades desenvolvidas, o técnico eventualmente... E aí, conectando com a tua fala que o indivíduo ele vai estar no centro, o RH, dentro do que você me traz e dentro do que eu conheço, ele vai precisar ter... Ele vai deixar de ser um administrador de pessoas para ser um antropólogo. Na essência. E aí, existem alguns colegas seus que eu entrevistei em fases distintas, que alguns fizeram antropologia, mas tem um curso que me fugiu. Mas é algo como se fosse entendimento de mini-sociedades. Que eu acho que vai fazer bastante sentido. É interessante você mencionar isso. E aí eu vou falar um pouco de como que eu tô pensando hoje quando eu penso em desenvolvimento, o que eu vou fazer no futuro. Sim. Em termos de conteúdo. E eu tenho 2 polos. Eu tenho me dedicado a entrar um pouco mais a fundo na programação. Sim. Em como que a gente, de fato, cria esses agentes e experimenta na prática. Porque uma coisa é falar, usar o ChatGPT, outra coisa é você criar. E o lado oposto, que nos últimos tempos tem me batido na porta com mais frequência, e que eu nunca tinha imaginado, eu tendo a querer cada vez mais a fazer filosofia. Sim. Ou seja, eu tenho um elemento primordial do ser humano e eu tenho um outro elemento aqui super tecnológico. E eu acho que a gente vai vivenciar nesses 2 polos. Ainda bem que tá gravado. A gente recebeu semana passada o Lívio Cusi, que é um C-Level, e ele tá indo muito para esse lado da tecnologia.
E há 2 ou 3 episódios atrás a gente recebeu a Ana Marotti, que tá indo pro lado da filosofia. Exatamente os dois. Tá aí, você que tá vendo, a gente tá ouvindo, episódios já publicados, né? O que me chama a atenção? Me chama a atenção a volta da filosofia para uma parte das pessoas que estão sentindo a necessidade de preencher um vazio existencial com conteúdo que faça sentido para as aspirações. E a filosofia ocidental, fazendo um grande parênteses aqui, maioria das vezes é a filosofia que é disponibilizada para a gente, ela supre grande parte disso. A gente estuda muito pouco as filosofias orientais e das africanas, que são tão ricas quanto. E pode não ter as únicas respostas ali, mas com certeza você vai sair desse estado de insatisfação para um estado já de interesse. Com certeza. Porque hoje em dia tá na moda o estoicismo, né? Cara, não é nada disso que a gente comumente vê. É muito mais profundo, muito mais difícil, porque os criadores começou na Grécia e foi parar em Roma. 2000 anos entre uma civilização e outra, né? E aí, ao mesmo tempo, né, Anderson, a gente precisa se perguntar, caramba, o ser humano não mudou tanto assim. Eu tô estudando um negócio que foi feito há 5 mil anos atrás, para tentar entender o meu hoje. Pra tentar entender o futuro. Caramba, que loucura. Total. Eu até penso que se isso talvez não é um reflexo de autoconhecimento, porque o ser humano ele é complexo por si só. A gente fala muito disso, mas eu não sei se a gente dedica o tempo necessário para isso. A gente tem os assessments, tem diversas fontes que mesmo assim a gente não aproveita. Mas essa talvez seja uma jornada individual. Sim, eu posso estar falando aqui fato, de filosofia e tem gente que está falando, você tá louco. Tá louco. Eu não quero nem chegar perto. Eu quero ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Então é uma jornada individual que fala muito sobre aquilo que você quer se desenvolver. Sim. Um pouco de visão, talvez, do que o mercado vai requerer, já que a gente está falando desse ser humano de volta ao centro, talvez trazendo desde os primórdios. E aí eu vou trazer você falou de civilização, tem um dado interessante. Quando a gente fala de solidão, a Kisley, ela fala que hoje os jovens, eles estão buscando muito mais a questão do conceito de comunidade. E aí tem várias questões. Uma delas é uma questão financeira, porque eles não conseguem se sustentar e logo a comunidade é o apoio, é o suporte para eles. Mas começa a crescer cada vez mais esse senso de comunidade que a gente tinha lá no atrás, passado. exato. O que muda a dinâmica da sociedade em algum contexto. Sim. Ou seja, a todo momento a gente vê mudanças comportamentais nessa sociedade. Exato. Como que a gente faz a interpretação correta? E eu tô pensando no meu profissional, como pessoa, mas como profissional, isso em algum momento vai impactar dentro das organizações. E se eu não tiver olhar para fora, dificilmente eu vou criar mecanismos e oportunidades dentro. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir achar uma resposta, mas o teu grande desafio é como é que você convence os teus pares, caso você decida continuar trabalhando em grandes empresas, e que geralmente são pares que têm uma visão individualizada das coisas e muito mais financeira. Não é segredo para ninguém. As companhias de bebidas estão extremamente preocupadas com a geração millennial, ou Z, sei lá, que está bebendo 30% a menos. Exato. As de balada também. Agora é café. 6 da manhã. Exato. E aí? Ao mesmo tempo, você vai ter ali as pessoas que são de gerações diferentes que gostam de tomar uma cerveja num bar. Exato. Né? Quando você traz muito sabiamente que o indivíduo ele vai estar no centro, eu acho que sim. Eu acho que as tecnologias que vão vir para facilitar tudo aquilo que pode ser automatizado. E, obviamente, isso tem consequências também. Hoje em dia, ninguém se lembra mais de número de telefone de ninguém. Fato. Ninguém sabe chegar sem o Waze em nenhum lugar. Fato. Mas será que isso é útil? Será que o processo para a gente memorizar não era importante? Provavelmente sim. Mas eu acho que o lado humano ele vai ser infinitamente mais solicitado e mais necessário. E o grande problema é as pessoas estão, principalmente os RHs, estão preparados para isso? Eu acho que não.
O que é estranho se falar isso. Pô, mas recursos humanos não lida só de gente? Não era abraçar árvore? É engraçado, né? Por que você abraça uma árvore, mas não abraça uma pessoa? Total. Forte isso, inclusive, né? Né? Então, eu acho que existe essa remodelação e essa ressignificação do que vai ser o indivíduo. Isso parte exatamente do ponto que você trouxe, uma necessidade do autodesenvolvimento. Porque filosofia, você até pode... você até pode mascarar o teu conhecimento. Mas a filosofia, ela é no dia a dia, né? Com certeza. E que vai falar muito, talvez, numa conversa interna sobre autenticidade, o quanto essa autenticidade ela é imprimida ou não dentro daquele ambiente. Então tem ali uma série de camadas a ser explorada. Eu só queria resgatar um ponto que me veio à mente. Você falou sobre as pessoas perderem a memória, Sim. quase que delegar para as diferentes inteligências, tecnologias, essa nossa atividade. E um dos pontos que talvez me marcaram lá é que a gente está perdendo o nosso poder cognitivo. Isso é fato. E existe um dado, já foi divulgado, de que essa é a primeira geração que é menos inteligente do que a geração anterior. E a cada vez mais que a gente deixa de utilizar, na verdade, sim, cada vez mais que a gente utiliza a tecnologia, não como um motorista, mas como um passageiro, mais a gente está dando à tecnologia essa nossa capacidade, ou seja, no futuro, a gente não vai conseguir, talvez, ter o mesmo poder de escrita, o mesmo poder de análise, o mesmo poder de síntese. Leitura. E isso vai acabar impactando a nossa existência ou o nosso valor dentro da sociedade ou do mercado. Sim. Sobre uma perspectiva financeira, esse é o argumento que eu defendo do porquê que nos próximos 20 a 30 anos, a geração que tem 30, 40, 50 ainda vai ter muito espaço no mercado. Porque o mercado, ele é feito e ele é desenhado para essas características. Então, durante muito tempo, né, quando eu comecei a trabalhar como headhunter, muita gente falava, né, para mim, Eduardo, fez 50 anos, acabou. Fez 60 anos, acabou. Eu acho que individualmente isso era uma verdade, mas eu sempre achei que a guerra de talento seria vencida pelos velhos. Porque o mundo é feito ainda para nossa geração aí, 30, 40, 50, 60 a mais. Quando você fala que os jovens hoje estão se unindo nas comunidades, eu acredito. Porque não faz sentido um jovem desempregado ter um iPhone 10, sendo que ele não tem nenhum tipo de atividade criminosa e ele não trabalha. Existe um pai ali que está trabalhando, existe um avô que está trabalhando. Então, por trás de uma geração Z que está acordando 6 horas da manhã para correr, tem alguém que está fazendo hora extra ali. Com certeza. E que está compartilhando esse pacote de dados com um amiguinho que não tem dinheiro. Exato. Entende? E aí, ao mesmo tempo, você que está enveredando por este caminho, em algum momento você pode chegar, se já não chegou, no bom e velho dilema. Caramba, como que eu ajudo isso? Como que eu faço isso? Porque será que é justo eu despender meu tempo e recursos de uma empresa para ajudar uma geração que não se interessou ou que não se preocupou? Ou será que eu preciso dividir esse recurso com as outras gerações que se preocuparam? Poxa, eu acho que essa é uma discussão que não tem uma resposta. Claro que não. Mas, por exemplo, ontem eu estava no Rio participando de uma palestra e uma das pessoas perguntou assim: dado a tecnologia, esse investimento e muitas organizações olhando eficiência, o que vai ser dos jovens, dado que boa parte pode ser eliminado porque eu tenho a ferramenta que vai fazer isso? Corta. 2 semanas antes, eu perguntei para alguns colegas que estão do outro lado da mesa, que fazem seleção e formação de jovens. E eu perguntei: o que vocês estão pensando pro seu negócio? Vai morrer? Quanto tempo? O que vocês acreditam? E a maioria respondeu:
a gente acredita que o jovem ainda vai ser importante para as organizações. Porque o investimento no jovem é o início do pipeline para que ele seja um futuro gestor. E aqui tem duas visões extremas: tecnologia, investimento em pessoas. E para mim tem um ponto aqui no meio que é qual é a intenção da organização. Porque se eu também deixo de investir no jovem, esse jovem em algum momento vai ter 20 ou 30 anos e quem tem 50 está saindo do mercado, Exato. quem tem 60. Exato. Esse cara, ele não vai ter talvez a estrutura necessária para suportar os novos desafios. Então é uma dinâmica que eu não sei qual é a resposta, mas que ela é complexa por si só. E que para mim tem aqui a questão da intencionalidade. Eu vou apostar. Porque genuinamente eu como organização acredito na tecnologia, mas eu também preciso ter pessoas oxigenando esse meu negócio para que eu também forme elas para o meu futuro. Eu penso que uma parte dessa resposta é que a solução ela vai ser compartilhada. Então, você tem uma parte que é do mercado, das empresas, do mercado privado, tem uma questão do Estado que precisa acompanhar. E aí, quando você fala da intencionalidade da organização, eu acredito 100% nisso. Que é onde a missão, visão e valores vai deixar de fato de ser palavras escritas em algum lugar e vai precisar existir na prática, entendeu? Concordo. E que talvez, novamente, né? Como que a gente... E aí RH tem um papel importante, novamente, de influenciar a organização, ou minimamente de demonstrar para a organização qual é a coerência entre o que está sendo falado e o que está sendo feito. Eu tenho um grande conhecido que trabalha no mundo da consultoria e ele usa a analogia de o vídeo não está batendo com um áudio. E esse é o cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, porque não adianta eu falar, mas essa prática não ser reverberada. Então, aqui acho que tem um papel importante da gente fomentar. E tá tudo bem se a gente não acreditar. Tá tudo bem. É só falar e seguir aquilo que está sendo falado. Que é o mais difícil, né? Dessa discussão que nós tivemos agora, né? Ela é uma discussão sofisticada. Que eu tenho certeza que muitos executivos já têm, mas que só vai chegar para o grande público daqui a uns 5, 10 anos. Porque a gente precisa pensar que a gente está pensando no RH no teu estado da arte. E que aqui no Brasil a gente tem poucas empresas disso, né? Infelizmente, a gente vai precisar, de alguma forma, usar a influência para influenciar os seus colegas e as empresas que estão nas pontas. Porque é essa empresa de massa que contrata muitas pessoas que tem um impacto social grande. Perfeito. E aqui talvez tenha um caminho interessante que a gente fala muito, né, do setor privado fazendo uma boa parte do que seria o setor público, do Estado, isso. Do Estado. Mas é como entre as organizações a gente consiga criar mecanismos ou trocas, porque hoje a gente acaba sendo individualista em tudo. Então eu posso ter uma ação social, eu posso ter um investimento, mas eu sempre penso como a minha organização. Sendo que esse impacto, em algum momento, ele pode ser muito mais amplo se eu trouxer outros players, onde todo mundo se beneficia, mas o maior beneficiado é a sociedade como um todo. E aqui acho que a gente não está nesse lugar, a gente ainda precisa compartilhar mais, não na intenção de ser o pioneiro, ser o competitivo, ter o destaque, mas como a gente consegue co-construir pensando nisso. Existem alguns mercados e algumas empresas que têm esse senso de grupo formado. Geralmente são aquelas empresas em que você tem um nível de governança já muito maduro, onde existe um respeito mútuo entre as suas pessoas. Por exemplo, quando você pega os grandes bancos, eles têm um senso de união muito grande. Você pode até questionar por uma questão ali de sindicato ou não, mas em linhas gerais isso funciona muito bem. Você pode ver que todos os grandes bancos têm instituições que são idôneas, voltadas para a educação da população. Não interessa a idade, não interessa da onde são. Então, geralmente, acontece nesses contextos. Já existe, só que deveria ser maior, né? Deveria. E eu digo mais,
Vou aqui, talvez, excluir essas grandes corporações, porque, de certa forma, também tem uma cultura e todos ali dentro acabam entendendo o sentido, o propósito. Mas quando você vai para um outro mercado, que a gente pega empresas de diferentes portes e aí a gente vai para o nível de indivíduo, hoje tem muitos executivos e profissionais que não entendem esse impacto. Não. E que olham apenas o aspecto financeiro. Sim. Então, aqui também tem uma questão de ampliação da consciência para que as pessoas entendam desse futuro e que a gente pode contribuir e que, de alguma forma, isso vai tangibilizar algum retorno. Porque, no fim, todo mundo quer o retorno daquele investimento. Então, como que a gente faz isso? E aí, se a gente for pegar aqui alguma perspectiva de sustentabilidade, a gente pode fazer inúmeras ações e, mesmo assim, o negócio conseguir ganhar dinheiro. Ou a gente ampliar a diversidade dentro do time e a gente conseguir criar produtos mais inovadores. Então, tem inúmeros caminhos que passa também por desenvolvimento humano de entender quais são as oportunidades futuras. Pergunta na plateia? Bora. Muito bem. Essa não é para mim, né? Pode ser para os senhores. Os senhores estavam conversando sobre antropologia, filosofia, e me tocou num ponto que eu cheguei a lembrar de Platão, gente. Quando ele trouxe para a gente o conceito de mito da caverna. Sim. E aí vocês podem esmiuçar mais esse contexto. Qual que é hoje o maior gargalo, maior ponto de resistência, né, que nós encontramos para falar do segmento de recrutamento, de seleção, do que você consegue liderar, Anderson, em uma grande empresa? O que você encontra hoje de maior ponto de resistência que faz te lembrar de Platão quando ele traz pra gente o conceito de mito da caverna? Gente, precisamos... Isso não é RH, hein? Essa é... Não é... Tá Eu ainda não fiz filosofia. Essa é... Então, não tô nesse nível... Essa é desafiadora. De apropriação aqui. Então, vou pegar só parte da pergunta para tentar responder. Mas qual que é o maior desafio? Eu diria que qualquer mudança é um desafio para o ser humano. Eu posso acreditar, eu posso topar, eu posso achar que é importante, mas se eu tenho que sair do ponto A para o ponto B e o ponto A já está confortável, isso vai ser um desafio. Sim. Sem sombra de dúvida, talvez... É isso que permeia as organizações e talvez é a complexidade da gente fazer com que as pessoas mudem de comportamento. Na verdade, transitem para um lugar melhor. Porque ela sempre vai querer ancorar naquele lugar gostoso, quentinho, que ela já conhece, a caverna, que ela está segura. Então, fazer com que ele saia é, de fato, desafiador em todos os sentidos para mim. Sim. A bola tá com você agora. Tá. Agora traz a filosofia para responder a outra parte. Vamos lá, quando a gente pensa no mito da caverna, basicamente o que Platão dizia é um determinado indivíduo, ele julgava o mundo pela sombra que ele via, né? Que eu acho, em termos de recrutamento, talvez o maior gargalo que ainda exista são as pessoas quererem contratar as pessoas iguais a si mesmas. E aí tem uma ligação com o que o Anderson falou, de você sair da sua zona de conforto, de você possibilitar o aprendizado e a convivência com alguém que pensa diametralmente oposto àquilo que você pensa, mas que vai contribuir para os teus objetivos e para o objetivo da tua empresa. E eu vivo isso todos os dias, eu ainda recruto, eu acho que o meu papel como sócio fundador da Techers ainda é recrutar, porque o headhunter ele fica sentado fazendo gestão, ele tá morto. Então, todo o processo seletivo em que no alinhamento o meu cliente ele responde à pergunta: Edu, pode me trazer o melhor perfil, independente de quem seja, ele minimamente tá aberto a esse tipo de situação. Infelizmente, eu diria que 60%, quando a gente apresenta um melhor candidato disponível, mas que tem um comportamento muito diferente do dele, ele não quer. Porque ele não quer sair dessa zona de conforto, ele não quer ser desafiado. E aí, qual é o grande problema para a empresa? Que não é um problema que muitas vezes ele se reflete em pontos financeiros.
mas ele se reflete na possibilidade de pensar diferente, que é o que você trouxe. O grande ponto da diversidade e inclusão, pensando exclusivamente no negócio 0 e 1, binário, assembler, é a possibilidade de você criar novos caminhos para resolver velhos problemas. Perfeito. Se você tem todo mundo igual, você vai tentar resolver os velhos problemas do mesmo jeito. Einstein chamou isso de loucura. Posso contribuir, talvez, com... Pô, tá aqui pra isso. Teve uma palestra que foi feita com a número 2 da NASA. Uhum. Estamos falando da NASA, tá, gente? E o que ela fala é que não adianta, é um pouco disso. A NASA contrata qual perfil? Engenheiros, matemáticos, físicos. E ela traz uma visão de quando você tem estas pessoas na mesma sala, a tendência de você olhar para aquele problema de formas diferentes é muito diferente. E aí, o que ela coloca? Deveria ter designer, artistas, filósofos, perfis completamente distintos que vai olhar para aquele mesmo problema e vai dar outras perspectivas, o que vai contribuir muito dentro do processo de solucionar um problema ou até mesmo de criar propostas diferentes. Estamos falando da NASA, tá? Não estamos falando de qualquer um. E eu trago talvez uma segunda contribuição da Margaret Spencer, e é mais numa linha provocativa, que ela diz o seguinte: hoje, com tudo isso que a gente está falando de IA, configuração, ela faz uma provocação que é assim, ó, quem é que está configurando essa IA hoje dentro da sua organização? Que possivelmente é uma pessoa, que pode ser branco, hétero, cis, que está usando os dados daquela organização, que talvez não seja um dado diverso e que o resultado final a gente já sabe qual vai ser. É uma representação dele. E aí ela coloca até depois numa segunda camada, foi talvez uma das palestras mais provocativas, que é essa organização divulga o dado. Hoje ela fala abertamente qual é o dado dela. Porque qual que é o ponto dela? Se a organização ela tem medo de mostrar esse dado e ela está fazendo essa configuração, o que está sendo configurado? Então, são pontos importantes no sentido de a diversidade aqui, ela é importante em todos os sentidos para a gente ter novas perspectivas. E aí, quando a gente para e pensa num mundo que está muito viciado nas mesmas soluções, você ter a possibilidade de criar caminhos novos... Limitados, né? Exato. Anderson, estamos caminhando já para o nosso final, infelizmente. O que você acha da IA que você trouxe, que você falou só agora que você falou da IA? Em termos práticos, o que você acha que vai ser nos próximos 2 anos aqui no Brasil o uso desta ferramenta? Uso prático nas empresas. Eu acredito que a maioria das organizações, elas vão fazer um investimento, de fato, para as pessoas começarem a usar com muito mais frequência, entender o que é um chat, como fazer a pergunta. Eu tenho dúvida só a forma como vai ser feito isso. Porque, na minha visão, eu acho que a ordem, ela tá vindo primeiro a ferramenta e não a preparação do ambiente ou do colaborador. Então, eu acredito que a gente vai tentar acelerar muito mais, a gente vai ver muito mais energia aqui, empresas investindo, criando cenários, mas ao mesmo tempo a gente vai manter uma grande resistência das pessoas ou uma falta de entendimento ou de poder levar aquela ferramenta na potencialidade que ela deveria, porque esse ambiente não foi preparado adequadamente. Ela não vai se sentir talvez segura se não for preparada para poder experimentar, trazer ideias, de fato reinventar esse trabalho. Então eu diria, de novo, um reforço. Vai ter um investimento, esse investimento vai ser alto, a gente vai ver muito mais pessoas utilizando. Eu só tenho dúvida se a gente vai conseguir, de fato, mudar o ponteiro. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu tava falando com um colega seu, acho que ontem. Quando a gente minimamente analisa, estuda e observa o termo IA, tá uma loucura, né? Os 3 maiores IPOs da história, 2 deles são de IA. É a OpenAI e a Anthropic. O terceiro é a SpaceX. Estão pensando em 3 trilhões de dólares nesses 3 IPOs.
que é quando você abre as ações para o mercado. Muito mais do que o PIB de qualquer país junto. Já existe a teoria de que isso vai ser uma bolha em 2 anos. E eu acho que isso faz sentido. Trazendo para nossa perspectiva, eu acho que a gente vai ter esse grande investimento. E aí eu pego este conceito com o conceito de um indiano que eu esqueci o nome dele. Que ele diz o seguinte, gente, basicamente hoje, ou é para você vender mais online, ou é para você melhorar transacionalmente os seus processos. Só isso. Qualquer coisa diferente disso é perda de tempo. Guarda isso. Então eu acho que vai ter uma experimentação e investimento em IA muito grande, muitas pessoas confundindo automação com IA. Então, você vai ter uma busca muito grande por isso, e aí vai fracassar. Porque no Brasil, a gente precisa pensar no seguinte, o brasileiro médio, o executivo brasileiro médio, que principalmente é contratado e não é o dono, não é o fundador, a mente dele é o ano fiscal, que é justamente onde ele vai receber o bônus dele ou não, que é o galardão dele engolir tanto sapo. Como isso não vai dar resultado cedo, vai ter um desinvestimento. As empresas que continuaram investindo vão ter grandes investimentos. Então, acho que vai ter um vale de 2 anos, um pico de 2 anos alto, um vale de uns 2 anos também, e depois a gente volta para uma normalidade. Porque os concorrentes diretos e indiretos vão mostrar para o mercado de fato como você usa a IA para você melhorar o teu processo, que já tem uma série de empresas, e não por um acaso são empresas que... as 100 empresas lá do E-Social, de 2012, 2014. Esse foi a grande larva da IA hoje. As empresas começaram a investir no E-Social e que 2018 ou de 2019 ele foi paralisado, são as empresas que prepararam o terreno que hoje está sendo usado para IA. Ou seja, 12 anos atrás. Claro, esse contexto para as empresas tradicionais que já existiam pré-IA. As empresas que hoje estão surgindo vão ter uma grande chance de surfar uma onda muito positiva, porque ela já nasce sabendo do que ela precisa. Ao mesmo tempo, ela não tem um lastro, né? Exato. Que é a empresa de $1 bilhão. Uma única pessoa valendo $1 bilhão. Exato. Que hoje é uma pessoa que utiliza a IA para facilitar os processos transacionais. O cara não inventou nada, mano. Ele só fez uma série de prompts que ele consegue gerar uma série de novos produtos com base nisso. E que é praticamente uma folha em branco. É muito mais fácil você criar uma folha em branco do que organizações que já são centenárias, que têm inúmeros processos, que têm governanças a serem seguidas. Exato. Que é a diferença, talvez, de uma startup para uma grande companhia. E que precisa se reinventar, mas ao mesmo tempo você tem sempre alguma coisa te puxando para baixo. Então, talvez o poder de transição é muito mais demorado. É muito mais longo. E aí a nossa mentalidade de curto prazo talvez seja a nossa maior barreira. Exato. É isso. Quer ter mais uma? Vamos lá. A plateia hoje está perguntadora. Não vai ser Platão, vai? Não. Eu tenho 3 pontos, mas no final quero que você me traga uma mensagem de esperança para minha geração. Eu nasci em 2000, tá? Geração C. Primeiro ponto. É um fenômeno nós estarmos convivendo com 5 gerações no mesmo local de trabalho. Segundo ponto, bem na minha vez ficou muito mais caro comprar casa, comprar carro, adquirir coisas. Eu simplesmente não posso fazer o que eu gosto de fazer. Eu tenho que fazer aquilo que me dá dinheiro. Porque meu chefe me ensinou, senhor Eduardo, que o mundo é capitalista. Então, a gente tem que fazer aquilo que dá dinheiro. Sim. E aí, que você... Falei quantos pontos, gente? 2. TDAH. Esqueci o terceiro. Mas fica por isso mesmo. Futuro Econômico trouxe pra gente uma matéria há 2 semanas atrás que a classe média, ela tá diminuindo aos poucos. E aí, essa é a mensagem de esperança que eu quero que você traga pra gente, pra minha geração. O que a gente faz agora? Porque explodiu, aí daqui a pouco vai explodir a IA. E é uma bolha que a gente não sabe como vai ficar. Qual a mensagem de esperança que você traz pra nós, pequeninos, pra esse mundo que tá parecendo um caos cada vez mais? O que a gente faz agora, hein? Que talvez acabe bem na nossa vez, né? Pois é. É isso. Acho que... Eu não sei qual foi a pergunta mais difícil, porque também tem um pouco de filosofia aqui. Tem. Deixa eu pensar.
Eu sempre gosto de imaginar uma perspectiva positiva do mundo. Talvez, quando eu tinha 18, 20 anos, eu deva ter em algum momento essa mesma sensação do eu queria fazer isso, o mercado era aquilo e de repente as coisas estavam mudando. Então, pra gente sempre vai ter aquele momento, logo na minha vez. Eu também devo ter tido um pouco dessa, poxa, mas logo agora vai mudar? Porque o mundo tá sempre mudando. Exato. A questão é, como que a gente se adapta a esse mundo? Acho que esse é um fator. Quando você coloca um segundo ponto que está difícil, eu devo concordar, porque de fato, quando a gente olha o que a gente ganha versus o investimento que a gente tem para sobreviver, a gente olha a dinâmica social, a gente olha a relação familiar, a gente consegue ver várias correlações. Por que as pessoas não querem ter filho? Porque também o filho custa, as pessoas não querem casar porque tem uma série de atribuições. Então, a sociedade ela está mudando e acho que a parte econômica ela tem uma influência significativa nisso. Eu acredito que o mundo é capitalista, é fato. Então, a gente precisa achar caminhos. Mas, essa resposta ela não deve vir de mim. Esse é o ponto. A melhor resposta deve vir de você. O que você acha, o que você entende que deve ser feito, qual é a perspectiva que você quer criar. E aqui tem um ponto muito importante que é nós criamos o nosso futuro hoje. Então não adianta eu pensar o que vai ser de mim daqui 5 anos, e eu já passei por isso. Já fiquei por muitos anos idealizando esse futuro. Talvez eu demorei para ter essa reflexão, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que construir meu futuro hoje. Eu construindo esse futuro hoje, todas as ações, todos os esforços, todas as noites mal dormidas ou economias que eu fiz, vai me gerar aquilo que eu estou acreditando para esse futuro. Então, a minha melhor resposta é: depende de cada um de nós fazer a mudança que a gente deseja. E por fim, a mensagem de esperança que você mencionou, para mim é: se você acredita nesse futuro, vai para cima. Mas primeiro você tem que acreditar em você. Eu quero complementar com algumas coisas. Primeiro, eu concordo 100%. E tem muito de autoconhecimento. Você precisa entender o porquê você pensa da maneira que você pensa. É um metapensamento. Por que eu penso isso? E você vai chegar no cerne das emoções humanas básicas e você precisa entender na tua história quando que isso aconteceu. Não é simples, não é fácil, é extremamente doloroso às vezes. Porque você vai, obviamente, começar a perceber que você tem comportamentos que impactam no seu dia a dia, que eles não são seus. São imprints de quando você era muito pequena. Porque quando a gente é pequeno, qualquer coisa que acontece, por uma falta de repertório, aquilo gruda. A partir deste momento, tudo isso que o Anderson falou começa a se tornar verdade e você acaba tendo uma consciência sobre: será que você quer mesmo isso que você disse que você quer? E por que você quer? Outro ponto, para quem está no começo de carreira e eventualmente não é herdeiro, a receita do sucesso é: seja muito boa tecnicamente em algo. Todas as pessoas que eu entrevistei ao longo desses 11 anos como headhunter, e RH tem uma característica muito interessante que ela dá muitas oportunidades para pessoas carentes, menores aprendizes, estagiários, pessoas que eventualmente não tinham nenhum tipo de recurso por parte familiar, se desenvolverem profissionalmente. 100% dessas pessoas, e você entrevistou uma delas, aquela que estava há 33 anos na mesma empresa, ela se tornou muito boa tecnicamente em algo que era muito buscado pelo mercado, e este algo possibilitou com que essa pessoa chegasse aonde ela queria. Invariavelmente, você vai demorar mais tempo do que os seus colegas privilegiados, você vai passar mais vontade do que eles, mas você vai sair do ponto A para o ponto C, e o ponto B é essa mudança, é essa transição. Então, isso para mim é o que funcionou em 100% dos profissionais que hoje são C-levels da área de recursos humanos e que não tiveram recursos. O que eu sei que não funciona é você não se esforçar e você viver o pacto da mediocridade que existem em algumas empresas e alguns grupos sociais. O que é o pacto
pacto da mediocridade? É quando um ou mais indivíduos dentro de uma empresa resolvem não dar o seu melhor dentro do que é possível, acreditando que aquilo é a melhor solução. Maravilhoso. O que eu consigo trazer dentro dessa galera que eu já entrevistei é isso. Porque eu sempre me interessei pelas histórias. Cara, como é que alguém que era mendigo, em algum momento não, depois de 25 anos o cara tem um salário de 40 mil reais. Cara, não preciso saber dessa história. Uhum. E aí, quando eu fui pesquisar e realmente perguntando, sala de entrevista, garantindo confidencialidade, as histórias eram as mesmas, cara. Poxa, Edu, eu entrei na área de recursos humanos como o melhor aprendiz, me tornei muito bom em folha de pagamento. Por que folha de pagamento? Porque geralmente é a área que as pessoas menos querem trabalhar e que era uma área processual. E eu me tornei o melhor cara de admissão, demissão. E aí, em algum momento... E aí é sempre assim. Em algum momento acontece algum evento em que eu precisei ajudar alguém. E esse alguém falou, cara, você é bom para aquilo ali. E aí, foi indo. E isso não é sorte. Não é sorte. Às vezes a gente acha que trabalhar duro... As pessoas acham que trabalhar duro, em algum momento, como elas não estão vendo tudo que você está passando, ela só está vendo aquela pontinha, no final vai falar, nossa... Não é. Olha, aconteceu de repente, mas ninguém tá vendo essa consistência, todo o trabalho árduo, tudo que você está deixando de lado para fazer com que aquilo aconteça. Tem um executivo hoje que tá muito famoso no Instagram, o Lázaro alguma coisa. Ele acho que foi do grupo Jequiti. 99% das coisas que ele fala é realmente verdade, né? Tem uma ou outra coisa ali que eu acho estranho. Mas ele fala que se você quiser crescer na vida, no contexto corporativo, quero deixar isso claro, você precisa ser obcecado. Obcecado por uma coisa. Sei lá, você faz copy, eu vou ser obcecada por fazer a melhor copy do mundo. Eu faço podcast, eu vou ser obcecado por fazer o melhor... E aí as coisas... Não é que elas tendem a acontecer sorte. Cara, eu trabalho com recrutamento, eu lido com processos e com fornecedores o tempo inteiro. Eu preciso ter a melhor pessoa. Não é sorte. Eu vou achar a melhor pessoa. Se eu não achar uma, as 5 melhores. Então, existe um processo, né? Não é o acaso. E aqui acho que a gente abriria uma conversa longa, que é... A gente está falando dessa individualidade, você falou do obcecado, mas é aquela pessoa que acredita, que insiste, Sim. que quer fazer a melhor entrega. E muitas vezes, no ambiente corporativo, você não vai ter o cenário ideal ou as pessoas que vão falar assim, parabéns por esse projeto, ou eu concordo 100%. Normalmente é o contrário. Eu não concordo, eu quero desse jeito, faz dessa forma, e acaba gerando toda aquela fricção. Essa palavra, ela me marcou do obcecado, porque o que eu percebo de forma, em linhas gerais, é que as pessoas acabam desistindo em diferentes momentos da carreira, e aí ela se acomoda no sentido de, tá tudo bem. E ali ela deixa de ter a oportunidade da vida delas. Porque em algum momento ali a oportunidade pode acontecer. Mas o fato delas desistirem, delas se acomodarem por conta de uma situação que não é favorável, e a vida não é fácil, a vida não é favorável, elas deixam de galgar novas oportunidades. Tanto no ambiente que ela está, ou eventualmente em um outro local. Então eu sinto um pouco dessa, de certa forma, desse conforto, desse comodismo de não tentar estressar para você imprimir essa obstinação. E assim, hoje eu sou dono da própria empresa que é a Techers e nem na minha empresa eu faço aquilo que eu quero. Você imagina na empresa dos outros, entendeu? Com certeza. Anderson, qual foi o ponto mais frustrante da sua carreira? O ponto mais frustrante da minha carreira? Eu não sei se foi... Eu diria que... Vou contar aqui talvez um pedaço. Quando eu decidi sair da hotelaria, trabalhei vários anos no setor hoteleiro, foi quando eu descobri recursos humanos. Então eu saí, decidi trabalhar com recursos humanos e basicamente eu tinha chegado a um determinado nível, no nível de hotelaria, ganhava bem. Para minha idade eu era novo, tinha acabado de me formar e simplesmente abandonei isso porque eu queria fazer uma migração para a área de RH.
Então, basicamente, eu comecei do zero. A minha maior frustração nesse processo é que quando você começa do zero, você deixa de ter as coisas que você já está acostumado. Então, eu deixei de ter, talvez, o dinheiro. Você falou um pouco do é difícil porque é caro. Nesse momento, eu deixei de ter essas oportunidades. E eu passei a me ver numa situação onde eu não conseguia comer o que eu queria, comprar a roupa que eu queria. Eventualmente, quando eu ia em algum lugar, eu ficava na observação enquanto as pessoas que estavam ao meu redor estavam desfrutando daquele momento. Porque eu estava num processo de aprendizado, ganhava mal, porque eu estava, na verdade, aprendendo uma nova habilidade. E aquilo ali me marcou profundamente. Então, aquele momento foi frustrante para mim sobre essa perspectiva, mas ao mesmo tempo essa frustração foi que me levou ao que eu sou hoje. Porque se eu não tivesse feito esse movimento, se eu tivesse ficado confortável, olhando somente os aspectos financeiros, talvez eu não estaria aqui hoje. Então eu diria que esse foi o momento talvez mais crítico de chorar, de passar por várias turbulências, de saber se aquela foi a melhor decisão, mas que hoje eu vejo que eu faria tudo de novo, passando os mesmos perrengues, porque isso me deu, talvez, a robustez que eu precisava. E você sabia que essa é o principal motivo das pessoas não fazerem transições de carreira tanto quanto elas queriam? Porque, muito simples, imagina que o Messi quer jogar basquete. Exato. E o LeBron quer jogar bola. Ah, eu sou o LeBron lá. Aqui não. É outra liga, outra arena, outro jogo. Outro jogo. E qual foi o ponto mais alto da tua carreira? Ponto mais alto da minha carreira. Hoje a conversa ela tá bem profunda. Que é assim, fera? Muito bem. Deixa eu pensar. Se eu for pensar o ponto mais alto da minha carreira, eu poderia atribuir talvez a projetos complexos que eu entreguei, mas talvez o principal é olhar para trás, tanto nos acertos quanto nos erros. E aí aqui o foco é no meio, o copo meio cheio, é ver a quantidade de pessoas que trabalharam comigo e que em algum momento me agradecem por ter a oportunidade de ter recebido um insight, de ter recebido um input e que isso alavancou não só a vida pessoal, mas eventualmente a vida profissional dessa galera, enfim. Claro que a gente também tem os pontos negativos que eventualmente você não é perfeito e você acaba tendo alguns percalços. Mas eu também considero isso como um ponto alto, talvez não para a pessoa, mas para mim, porque foi um processo de aprendizado e talvez isso me ajudou a alavancar esse que hoje acaba fazendo esse reconhecimento. Então, eu diria que existem vários projetos que eu me orgulho, mas o que eu mais me orgulho é olhar para algumas pessoas e, de forma humilde, receber esse carinho. Que você contribuiu para o desenvolvimento delas diretamente. Exato. Muito bom. Dica de livro, série, música, alguma coisa que você tenha ouvido que você quer indicar pra galera? Eu já li esse livro faz tempo. Ele chama Acredite, Saiba que Eu Estou Mentindo. É um cara que trabalha com RP e ele explica um pouco os mecanismos das mídias tradicionais, blogs e como que as notícias elas são geradas ou até mesmo manipuladas. E como é fácil hoje você manipular a sociedade através de inúmeras histórias. E ele conta um pouco sobre o formato como é estruturado o mercado nesse cenário de notícias. Então, vale muito a pena, é a dica que eu deixo. Anderson, algo que você gostaria de falar que eu não te perguntei ou que a gente deixou passar? Eu acredito que não. Falamos de RH, de tecnologia, filosofia. Falamos de muitas coisas. Eu diria que, para além desse dia a dia, eu também tenho talvez um lado B. Hoje, eu também faço parte de um grupo, uma comunidade que chama EBB, uma comunidade de mais de 40 mil pessoas de RH, onde nosso objetivo é a gente ter trocas de RH para RH. E, recentemente, a gente também lançou uma plataforma específica no qual quem dá as aulas são os nossos colegas de mercado, executivos que dão aulas para analista, dado que hoje a gente percebe que eu tenho muitos eventos focados só num público e pouca coisa para um outro público. Então, como que a gente pode aproximar
e, de certa forma, tentar contribuir para o futuro de recursos humanos. Aonde acha, quem tá ouvindo a gente quiser achar? ebbacademy.com.br, só clicar lá. Ou EBB significa Experience Beyond Business. Então, uma comunidade, você que está nos assistindo, fique à vontade, vai ser muito bom recebê-los. Anderson, para quem quiser achar você, onde acha? LinkedIn, Instagram? LinkedIn, Anderson Valadares, é simples. Se colocar Bertolotti também pode aparecer. Meu cara, obrigado pela tua presença, ter compartilhado tanta coisa. Queremos recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço, você que nos acompanhou, obrigado e vamos para a próxima. Até o próximo episódio. É isso aí. Obrigado, Anderson. Boa. Fechou?